Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais um bate-papo, a partir do nosso círculo da reconexão do ser. Então, desde já, eu convido você para que juntos possamos tomar uma respiração profunda no nosso coração. E essa respiração é uma respiração do soltar, e ao mesmo tempo é uma respiração de conectar com o seu coração sagrado. Então, que você possa fazer junto isso comigo agora. Isso, respirando profundamente, deixando que essa respiração possa circular por todo o seu corpo. Isso. Então, inspira e solta. E desde já, eu te convido a você perceber você, como é estar aqui novamente, nesse círculo, para juntos refletirmos um pouco mais. Eu estou aguardando Michele solicitar, ela vai estar comigo nesse bate-papo. Estou aguardando para que ela solicite a sua participação, para que juntos possamos ir conversando. Seja bem-vinda, Ana Emília, Michele, já vi que você entrou. Seja bem-vinda ao nosso círculo. Então, hoje nós vamos falar, dar continuidade para que possamos trazer para a nossa consciência do nosso ser. Então, estou somente aguardando aqui. Isso, Michele. Olá, tudo bom? Tudo em ordem. Eu estava Boa noite. compartilhando. Que bom. Estava compartilhando com meus amigos. Oi, Oi, Ana Emília, tudo bom? Que bom. Boa noite, pessoal. Boa noite. Veja se tem alguma coisa aí tremendo. Não sei se é você que está segurando o celular. Para segurar o celular aqui e o ventilador está batendo aqui. Então veja se você segura para você não ficar tremendo, né? Segurei tudo com as duas mãos agora. Mas o importante é que você entrou. O treme-treme também faz parte, né? Às vezes, quando nós entramos também nos nossos processos emocionais, às vezes os tremores fazem parte também, né? Então, eu já convidei o grupo para respirar, né? Tomar uma respiração profunda no coração. E aí eu quero convidar, né? A quem for entrando também possa ir tomando essa respiração profunda no coração. Boa noite, Diego, tudo bom? Boa noite. Então, como eu estava falando, Michele, hoje nós vamos dar uma continuidade sobre essa conversa. E é uma interação mesmo, né? E é importante que a turma participe, pergunte, para que a gente possa ir conversando e mergulhando nesses aspectos inconscientes do nosso ser, né? Porque são muitos aspectos que nós temos. E a nossa tarefa hoje não é nem tarefa, né? O nosso encontro hoje é para que possamos ir conversando e cada vez mais ir se permitindo acessar esse inconsciente. Porque, na realidade, enquanto criança, nós experimentamos algum trauma, algumas dores, e essas dores e esses traumas, eles ficam registrados, né? Eles ficam registrados na nossa memória, né? O nosso corpo, ele é um templo de memória, né? Eu já falei isso e eu torno a repetir. Ele é um templo de memória e que tudo fica registrado nesse corpo, no nosso corpo, né? Além de que existe um registro muito maior
que é o registro da nossa existência enquanto ser. Nós vamos trazer para esse momento atual nosso, né? Dessa existência aqui, o quanto essas memórias, o quanto isso guarda. E ao longo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, essas memórias, elas vão ficando guardadas, né? Elas vão sendo guardadas, elas vão sendo revestidas por aspectos que nós trazemos e que é normal guardar isso, porque, de certa forma, é uma parte sábia nossa que não quer confrontar a dor, que não quer confrontar esses aspectos nossos que foram feridos e machucados. Então, nós vamos guardando. E vamos guardando de tal forma que chega um determinado momento que nós não lembramos. Às vezes, eu tenho alguns clientes que, quando nós começamos a falar sobre a infância, normalmente eles trazem: eu não lembro da minha infância, né? Eu não lembro, é uma lembrança vaga, ou então quase nada eu lembro. Quando tem essa fala, geralmente é um forte indício de que isso foi uma excelente estratégia para desconectar dessa dor, desse trauma, seja lá o que quer que a pessoa tenha experimentado, para não acessar essa dor. Sabe, Michele? E nesse momento, nós começamos a construir camadas e camadas e camadas, de tal forma que isso fica tão escondido em nós. Claro que quando nós estamos prontos para saber, né, e esse material ele começa a vir para a superfície. Mas não é assim, eu quero acessar e pronto, não é assim. Não é? Nós precisamos, de verdade, querer acessar e estar pronto para acessar. Eu não sei como é isso para você, como é isso para todos que estão chegando aí agora, né? Nós estamos falando sobre esse material nosso que fica guardado no nosso inconsciente, né? E como é isso para vocês? Se vocês percebem que na vida de vocês tem algo que vocês não lembram, mas tem uma vaga lembrança, como é isso para vocês? Mágoas de quando... Tem muita gente que tem traumas de infância, tem mágoas, né? Guarda muita mágoa de uma coisa que a gente nem sabe aconteceu na infância da gente, a gente traz até hoje, né? Uma rejeição, uma coisa... É muita coisa, né? Porque o ser humano é muito complexo, né? A gente fica assim. Aconteceu comigo mesmo, aconteceu, você sabe. Uma briga de infância, quando a gente vê, quando a gente está adulto, vem aquilo. E quando a gente faz uma terapia, tudinho, a gente vai participar como participo, né? Nas segunda-feiras, aí a gente vai tirando aquilo, resgatando, tirando aquelas mágoas, aquelas raiva, aquelas culpas que a gente, né, fica guardando. Aí vai, né, tirando um pouquinho de tudo um pouco, a gente vai se perdoando até, né? A gente vai se sentindo mais leve, né? É isso. À medida que você ia falando, eu fui trazendo um parque de diversão, né? Um parque de diversão. E eu trago brinquedos tipo uma roda gigante. A roda gigante, ela gira e passa pelo mesmo ponto várias vezes. Eu hoje não sei se eu rodaria de novo na roda gigante, mas quando eu era criança eu adorava uma roda gigante. Mas assim, ao entrar nessa roda, ela vai girando no mesmo ponto, não é verdade? E nós chegamos lá em cima e temos aquela visão, daqui a pouco a gente chega aqui embaixo, tem outra visão, e vai girando. Embora seja aparentemente o mesmo giro, porque essa roda, ela gira dentro de um eixo, né? Aparentemente ela é o mesmo giro, mas se nós observarmos,
cada vez que nós chegamos a uma certa altura, nós vamos visualizando pontos que não tínhamos vistos na rodada anterior. É interessante isso, porque assim, é o mesmo giro, aparentemente. Mas a nossa visão, a nossa forma de ver, ela vai ampliando, né? Então, quando nós chegamos a um ponto na roda, nós encontramos algo. No outro giro, o nosso olhar já amplia, nós já vamos vendo algo diferente que não vimos no giro anterior. E quando vamos chegando aqui, isso também, novas pessoas vão chegando, porque a fila vai aumentando para ir para a roda, não é verdade? Então, novas pessoas vão chegando, e nós vamos vendo o cenário de uma forma diferente. Mesmo assim, a nossa vida, né? E eu trago essa analogia. Mesmo assim, a nossa vida. Nós giramos, você trouxe, e nós trazemos da infância para que agora, sim, é verdade. Lembra que eu falei que o nosso corpo, ele é um templo de memória, de memórias, e que nós guardamos isso em nós, né? E através desse giro, quando nós estamos prontos para encarar, seja o que quer que seja esse aspecto que existe em nós, porque esse aspecto nos impede de fluir na vida, nos impede de desfrutar de toda abundância, de toda abundância, não somente a abundância financeira, mas a abundância de prazer, de alegria, sabe? De amizade, enfim, da vida. E essas memórias, elas vão obstruindo de uma forma inconsciente. Claro que se nós tivéssemos consciência, nós não iríamos dar esse comando, porque é tudo inconsciente. Então, quando nós nos permitimos entrar nesse giro e estar disposto a ampliar esse olhar, nós começamos a ter novas compreensões, não é? Vamos lá, de novo dentro desse parque de diversão. Vamos lá para a montanha-russa, né? Se nós observarmos a montanha-russa, eu mesmo, nossa, hoje de verdade, o meu coração hoje não aguenta mais ir nesses parques de diversão, não, né? Eu acho que eu não aguento nem aquele bate-bate, eu não aguento. O bate-bate até que eu vou, né? Certa feita eu entrei no bate-bate com meu filho, foi maravilhoso, porque ele tá ali, né? Aquele carrinho do bate-bate. Mas essa coisa do giro, para mim, hoje já não é possível. Mas, enfim, nós estamos lá, nessa montanha-russa, né? E presta atenção, se você já andou na montanha-russa, ou se alguém aqui já andou na montanha-russa, que eu acredito que sim, à medida que nós vamos subindo, vai dando uma certa apreensão, né? Então, a adrenalina, ela vai aumentando, porque nós sabemos que tem algo para acontecer. Não sabemos ainda como vai ser. Mas à medida que isso vai aproximando, e essa adrenalina vai ampliando, de repente, né? Chegamos no ápice, no ponto, e descemos numa velocidade muito rápida, e tem aquele looping, né? Tem aqueles loopings todo, e novamente estamos lá, e isso também faz parte de todo esse processo emocional nosso, né? Às vezes, quando nós vamos chegando perto de alguém, ou de algo que nós estamos prontos para vivenciar, nós não sabemos o que é, mas tem uma sensação que vai nos tomando, e nós desconhecemos o que é essa sensação. E aí nós vivenciamos, nós nos entregamos àquele mergulho, e muitas vezes esse mergulho expande muito mais em nós, às vezes o grito sai sem querer, porque pelo menos comigo, eu já gritei muitas vezes sem querer mesmo, né? Mas ele é automático, ele sai. E às vezes é isso, né? Diante de algo que nós estamos experimentando que é muito forte, às vezes as reações elas vêm e nós não damos contenção a essa reação. E nós entramos nesse giro. E olha lá, o giro de novo na vida.
E aí, de novo, nós vamos subindo, né? De novo, nós subimos, e de novo, mesmo sabendo que vamos lá em cima e que vamos descer, é impossível. Nós gritamos novamente, nos permitimos estar naquele frenesi, e isso vai se repetindo, né? E é interessante porque, assim, cada subida, uma é diferente da outra. Embora nós estejamos prontos para entrar dentro do processo, mas cada momento é diferente do outro, né? Então, quando você traz isso, é bem isso, sabe? Esse lugar de olhar esses giros da vida, de olhar essas subidas e descidas, esses altos e baixos que nós temos na nossa vida, né? Esses loopings que muitas vezes, de 360 graus, nós temos também isso na nossa vida, e é um momento em que nós somos convidados a fazer novas escolhas, né? Exatamente, é. É como você falou ontem, tem a mão esquerda e a mão direita, né? A gente tem que pesar, né? E ver. Isso, são as escolhas, né? Mas, assim, mergulhar nesses aspectos dentro de nós, nós precisamos de verdade querer. Porque se nós não ousarmos nos conhecer, nós vamos utilizar um mecanismo que é muito fácil para nós, que é de atribuirmos a nossa dor ao outro, né? Isso é algo muito que não é Tenho perguntinhas aqui, eu tenho perguntinhas. Tem perguntinhas, né? Eu tenho perguntinhas aqui. Aí, quando a gente... Eu faço sempre, né? Você sabe que eu guardo umas perguntinhas aqui. Ô, Vânia, aí tudo isso que a gente sente, nós seres humanos, né? Eu estou fazendo o que eu acho que muita gente sente, né? Aí a gente sente, nós seres humanos, quando estamos sentindo uma dor, o que é, assim, é uma dor? Pergunta complexa essa, né? O que é realmente uma dor? Uma dor. Tá entendendo? Nesse meio aqui, assim, uma dor. Tá entendendo? Entendi, mas ela está muito ampla. Você fala de quê? Dor emocional, Do dor emocional. física. Do emocional. Do emocional. Então, nós falávamos ainda há pouco. A dor diz respeito a algo que nós experimentamos na nossa infância, né? Às vezes, a percepção da criança, né, enquanto criança, ela é generalizada, ela amplia, né? Existe um olhar gigantesco, né? Então, às vezes a situação ela é isso, mas para a criança ela passa a ser isso, entende? Porque o olhar da criança ela é nesse lugar, né? Do ampliar. Ela amplia não somente o que ela está experimentando, mas de um contexto geral, o sentimento. As crianças geralmente trazem sempre, nunca, né? São palavras que é muito comum entre as crianças, porque é esse lugar da eternidade, né? Sempre. Então tem o nunca. E dentro do processo da dor, não desmerecendo, não desvalorizando a dor, porque cada dor que a criança sente, ela é legítima, ela é real para a criança, pode não ser dentro da proporção da visão do adulto, percebe? Mas enquanto criança, o que ela está sentindo é importante validar. É importante validar, porque muitas vezes, enquanto os pais, para os pais, são bobagens, não é? São bobagens. Mas para a criança, não. Ela está vivenciando aquilo que para ela é real, né? É
real. Então, quando você fala da dor, isso é muito amplo, porque a dor pode ser qualquer experiência. Desde um olhar, Michele, um olhar atravessado, para a criança, aquele olhar atravessado pode trazer nela uma dor, pode gerar nela uma dor, mas não pelo olhar atravessado, mas pelo que ela já tenha experimentado antes, que aquele olhar dispara nela esse lugar da dor, né? Então, a criança, ela experiencia esse lugar da experiência, do contato, do sentimento, a percepção, tudo é generalizado, não é? Então, por exemplo, você está falando de dor. Uma criança que passa, digamos, por um abuso sexual, que eu acho que é muito comum, um abuso sexual. Então, independente se é a menina ou o menino, se o abusador ele vem de um gênero masculino, para aquela criança, ou masculino, os homens não são confiáveis. Os homens machucam, ferem, entende? Se for o abusador for o feminino, então para a criança, as mulheres machucam, ferem, não são confiáveis, né? Então, e é interessante porque a partir desse conceito que a criança gera diante de uma dor, ou ela vai rejeitar, não vai confiar em hipótese alguma nesse gênero, ou ela vai se aliar, percebe? Ana Emília fez uma pergunta, eu não vi o que foi que a Ana Emília colocou aí, mas se você puder ver aí, porque já passou aqui para mim. Ela disse, no adulto também, gestos, palavras e atitudes disparam dor, porque na ferida da criança, porque vai na ferida da criança dos bloqueios que carregamos. Isso, é isso mesmo, é isso que eu estou falando, né? Então, é isso que eu estou trazendo um exemplo com relação ao abuso, né? Seja ele sexual, seja ele físico, seja ele emocional, porque o abuso, ele não é somente sexual, como muitas pessoas pensam, que só existe abuso sexual. Não, é um tipo de abuso, mas nós temos o abuso físico, temos o abuso emocional, né? Então, nesse movimento, ou a criança vai se aliar, ou ela passa a rejeitar, né? No sentido de eu não confio. Então, cada vez que a criança se sentir a ameaça, ela vai voltar, porque aquele movimento, dependendo de como ela receba, dependendo de como seja, isso ativa de novo a dor nela. Ativa a dor. E lembra que eu falei logo no começo que esses aspectos, eles começam a serem encobertos e vai ficando guardados, muito guardado no nosso inconsciente. E que necessita de um trabalho para você acessar esses aspectos que estão no trabalho. Necessita que você tenha alguém para te dar o suporte, para que te dê essa plataforma de segurança e que você confie para que você possa ir mergulhando e trazendo esse aspecto. Então, quando você fala da dor, ela é muito ampla, porque nós trazemos isso para a fase adulta. E essa dor, ela se reproduz. Por exemplo, diante desse lugar do trair, do não confiar ou confiar, nós começamos a atrair para nós relacionamentos, situações que tragam esse aspecto do abuso. Vamos trazer relacionamentos abusivos, pessoas onde nós irão trair a nossa confiança, percebe? Mas
não tem a ver com as pessoas, mas tem a ver com o padrão, com o conjunto de crenças e de defesa que nós construímos a partir da nossa dor, né? Então, enquanto adulto, nós vamos encontrar pessoas que ativem a nossa dor. Mas essa dor não é de agora, percebe? Isso é uma dor antiga, só que ela foi ficando dentro de nós, guardada, bem guardadinha no lugar, como defesa, para não acessarmos a dor. Mas lembra do giro da roda gigante? Lembra do movimento da montanha russa? Não tem como, né? A vida nos convida a mover, porque vida é movimento. Vida é pulsação. Então, em algum momento, nós somos convidados, de forma consciente ou não, a olharmos para nós. E aí é quando nós começamos a encontrar esses aspectos de dor em nós, esses aspectos escondidos no nosso inconsciente, e começamos a soltar, como você disse, soltar camadas daquilo que já está pronto para ser solto. Não é obrigar, sabe, Michele? Porque o processo de transformação em nós não existe de um lugar de exigência, mas sim de um lugar de compaixão e de auto-perdão. Deixa eu respirar, porque eu falo demais, né? E você fica aí, né? Então respira todo mundo também, né? Diga aí, o que é que você tem mais de pergunta aí? Mas ficou claro? Deu para responder o que você... Aí você ensina a gente a curar, né? A nos curar. Você ensina, de uma forma ou de outra, a ir tirando os véus, tudinho. Mas seu papel principal é esse, né? Mas o papel principal é de quem? De tudo isso, qual é o nosso papel? Você falou e eu quero que você diga que o pessoal escute. Esse papel principal, você falou e mas eu quero que você diga. Você ajuda, não é? Você ajuda para nós fazermos o processo. Mas isso está em quem? Então, enquanto terapeuta, eu dou o suporte, né? Eu dou o suporte, eu caminho com o outro. E nesse suporte, para que o outro possa, por si só, encontrar o caminho da autocura. Porque não é... Que está onde? Onde é que você acha que está? Dentro de nós mesmos. Maravilha. Você fala que a cura está dentro de nós mesmos. Isso, porque exatamente. nós somos filhos de Deus, que é um criador, e nós somos co-criadores. Isso, exatamente. Né? Então, a minha tarefa é dar o suporte. Eu caminho lado a lado com você, para que você possa encontrar esse espaço sagrado dentro de você. Porque, às vezes, nós queremos respostas prontas. Às vezes, nós queremos a solução. Mas só que o processo de cura não é uma receita de bolo. Percebe? Não é uma receita de bolo para todos que é igual. Não, cada um vai encontrar a sua receita. Por isso que eu costumo trazer que cada um é o seu curador. Você é a sua curadora. Eu sou a minha curadora. Eu não curo você. Eu sustento uma plataforma para que você possa encontrar a sua cura. O mérito não é meu. O mérito é seu, como a Ana Emília trouxe aí, do lugar de persistência, de auto-amor, mas acima de tudo, auto-perdão. Auto-perdão. O auto-perdão é a chave. É a chave para que nós possamos nos libertar dessas prisões internas
E com o auto-perdão, claro que vem o amor, o auto-amor. Eu passo, se eu me perdoo, eu passo a me amar do jeito que eu sou, da forma que eu sou. Para você, eu posso ser uma pessoa feia, mas se eu sei, se eu sinto e percebo a beleza que existe em mim, não importa se você me acha feia. Percebe? Porque em mim eu sei a beleza que eu tenho. Mas para isso, eu preciso também trazer um lugar da autoaceitação. Aceitar-se do jeito que é. Quando eu me aceito, eu estou exercitando o auto-amor. E nesse lugar também, eu me perdoo por tudo que eu fiz e por tudo que eu sou. Eu não preciso ser perfeita. Ufa, gente, isso é libertador. Não precisar ser perfeita. Saber que eu posso ter defeitos, claro que eu posso ter defeitos. Se nós estamos aqui nesse planeta de dualidade, um planeta de imperfeição, por que eu tenho que ser perfeita? Agora existe uma diferença. Eu posso escolher cada dia ser melhor. Eu posso escolher hoje ser melhor do que eu fui ontem. Eu posso escolher não atuar a partir dos meus defeitos, embora eu saiba que eles existem. Embora eu saiba que às vezes eles se colocam na minha frente, mas eu posso fazer a escolha. E nesse lugar de saber, como você trouxe, eu sou co-criador. Eu co-crio. Com o que, Michele? Nós co-criamos com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. E aí sim, desse lugar aonde eu me aceito como eu sou, né? Eu exercito o auto-amor, eu exercito o auto-perdão. Nesse lugar, eu assumo a total responsabilidade sobre a minha vida. Não é você, Michele, que me faz infeliz. Sou eu, Vânia, com as minhas escolhas, que torno o meu dia a dia, a minha vida, de um lugar de infelicidade, de não realização, de não sucesso, sabe? Onde os meus relacionamentos não progridem, onde na minha vida existe um lugar que está parado, estagnado. Eu procrastino, eu não insisto, não persisto. Mas isso não tem a ver com você, Michele. Isso tem a ver comigo. Esse campo que eu construo a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e das minhas atitudes. Percebe? E eu queria saber também como é para vocês que estão aí entrando, como é isso na vida de vocês, como é essa percepção. É importante, né? Eu queria que alguém botasse aí se tem mágoas, se alguém guarda mágoas, se alguém se julga, se alguém lembra como foi quando era criança, se alguém... Coloca aí, pessoal. Eu já vou colocar. Eu tenho mágoas, eu me julgo. Porque isso é de todos nós, sabe? O julgamento, isso é de todos nós. Nós nos julgamos muito. E nesse lugar de muito julgar-se, é onde nós desperdiçamos as melhores oportunidades que nós temos. Sabe? Porque nós ficamos presos no julgamento. Porque nós pensamos que é o outro que vai nos julgar. Ah, eu não vou pintar. É porque essa pintura, possa ser que as pessoas não gostem. Ah, então eu não vou nem expor essa pintura. Mas eu escolho expor, porque eu gosto dessa pintura.
Para alguns, essa pintura talvez não seja, né? O olho de Horus, tem uma lua, tem uma... Mas para mim ela é bela, foi eu que pintei, então ela é linda, né? Mas para outros não é, sabe? Mas se eu, é aquilo que eu volto de novo, se eu aceito e vejo a beleza, está tudo bem. Mas se eu fico preocupada com o julgamento do outro, eu perco a oportunidade de expressar a criatividade que eu tenho. Ô, Vânia, tem outra perguntinha aqui. Eu queria, assim, reformular Ele está ela. dizendo Você aqui, acha ó, que a gente só procura... tem dores, Só pro... frustrações, decepções, tem um misto. Isso. Você acha que a pessoa só procura a cura quando está com a dor? Vamos lá. A pessoa só procura cura quando está com a dor. Se nós formos pegar isso no sentido do médico físico, nós não vamos procurar um médico, não é verdade? Sem ter dor, é. Mas espiritualmente. Não, eu estou falando na questão aqui. Entendi, criatura, eu entendi. Não, E o que eu estou te trazendo é isso aí também. Às vezes, nós só vamos procurar algo mesmo. Eu estou tentando encaixar aqui, viu? Pronto. Olha Às aí, vezes, a Bíblia está dizendo, se não é pelo amor, será pela dor. com certeza, né? Com certeza. Às vezes, a dor vem, e ela vem de um lugar onde nós não aguentamos mais, né? Às vezes, as pessoas procuram a terapia num ponto que diz assim, eu procurei porque eu estou com esse conflito e eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz de tudo, já fiz muita coisa, e eu não sei, eu estou num lugar sem saída, eu não vejo saída para o meu caminho, né? Então, às vezes tem essa fala desse lugar da procura. E às vezes, é aquele lugar de nós varremos por cima, colocamos a poeirinha embaixo do tapete e esquecemos de tirar. Aí vai chegar um momento que de tanta poeira guardada, isso vai gerar um incômodo em nós. Aí é quando nós vamos parar e dizer assim, poxa vida, olha o que é isso aqui. E agora, o que é que eu faço? Né? E aí é muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Mas normalmente, nós temos o hábito mesmo de ignorar as pequenas coisas que aparecem em nós. Porque é assim, deixa o passado quieto. Deixa o passado quieto, eu não vou estar mexendo. Lá na minha infância, eu não vou estar mexendo em coisas que já passaram. As pessoas falam muito isso. Deixa isso quieto, que nada. Eu não vou cutucar, né? Onça com vara curta, tem muito isso, né? Não quero nem saber, isso já passou, é do passado. Exatamente. Essas falas, elas vêm desse lugar. Porque nós desconhecemos e não cabe a nós julgarmos o tamanho e nem a dor de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua dor, teve a sua dor. E todas as dores não tem uma maior e nem tem uma menor. Elas são dores. Eu não posso dizer que a minha dor foi menor do que a sua. E nem dizer que ela foi maior do que a sua. Porque você teve a sua dor e eu tive a minha dor. Cada uma dentro da sua proporção. Cada uma dentro daquilo que a vida trouxe, né? De experiência, de vivência. Então não tem uma dor. Mas às vezes, é como foi colocado, né? Se não é pelo amor, é pela dor. O nosso processo, às vezes,
de um lugar de muita sabedoria nossa, embora a nossa mente não alcance esse lugar de sabedoria, mas às vezes os acontecimentos nos trazem de volta. Alguns acontecimentos da nossa vida nos trazem de volta para aquele caminho que nós nos desviamos, não é? Mas assim, como existe o livre-arbítrio, nós somos livres para usufruirmos, para desfrutarmos, para fazermos o que quisermos da nossa vida. É igual a mensagem que diz a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, não é? Então, todos nós somos livres. Necessariamente não temos que, porque eu tenho que já é um lugar de exigência, de olhar para uma dor. Às vezes nós sabemos que tivemos uma dor, mas às vezes nós não estamos prontos para olhar para aquela dor. Não é? Alguns de nós sabem o que nós vivenciamos, mas deixa lá, quietinho, não quero. E quando isso toma uma proporção muito grande em nós, aí é onde o nosso corpo entra em colapso. Porque aí vai exatamente para a nossa dor física. Porque começamos a somatizar no nosso físico, justamente por esse estado do emocional, dos sentimentos, das dores que nós expressamos e que guardamos em nós. Então, às vezes, a dor física, ela vem como esse chamado para olhar. Ana Emília está perguntando, precisa doer? Seria ótimo se não doesse. Seria ótimo se nós escolhêssemos conscientemente fazer todo o nosso processo de crescimento. Mas a dor chega. Tem mais um aqui, é só. E a libertação de tudo isso, assim, nos traz uma paz interior, assim? Eu acho que eu faço as perguntas às vezes. Não é isso, não. Eu acho legal as perguntas, porque eu também trago as partes filosóficas, né? De outros mestres que já passaram, que vieram antes. E tem um deles que é maravilhoso, que é assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu acho fantástico, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E qual é a verdade mesmo, né? Nós estamos falando sobre o quê? Trazendo esses aspectos inconscientes do nosso ser para a consciência. E é exatamente isso, trazer a verdade. O que é mesmo que está por trás que eu não me sustento nos relacionamentos amorosos? O que é mesmo que está por trás que eu tenho falências na empresa? O que é mesmo que está que eu não consigo sustentar um projeto, criar? Eu não paro de adoecer, né? Eu não prospero no trabalho. O que é mesmo? É uma tristeza que existe em mim, que eu não sei de onde é. Por que é que eu tenho tanta raiva diante de alguém, quando alguém diz algo comigo, né? Por que é que eu sinto que as pessoas me olham desse jeito e eu não fiz nada, as pessoas me acusam de que eu não fiz nada? Então, são muitas indagações e que às vezes a gente não tem resposta. Mas não tem resposta porque ainda nós não demos o passo para saber sobre essas respostas. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A partir do momento que eu passo a me conhecer, eu passo a soltar os fios que me conectam a você e que me prendem a você.
Quando eu conheço qual é a verdade que está nesse fio que me conecta a você, eu solto, eu corto esse fio e eu me liberto de você. Percebe? Mas para isso eu preciso saber. Eu preciso querer conhecer qual é a verdade, mesmo que isso doa. Mas a verdade só chega para nós quando nós estamos prontos para saber. Porque dessa outra forma, seria um lugar de crueldade. Seria um lugar de crueldade conosco. Se eu não estou pronta para saber sobre mim, então não chega. Mas, né, se eu estou pronto, chega. Tem outra passagem que, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Na verdade, o trabalho chega. É a mesma versão. Quando nós estamos prontos para dar o próximo passo, se apresenta para nós. O caminho se apresenta para nós. Mas nós precisamos estar prontos. E estar pronto, Michele, não é dizer assim, eu estou pronto, Deus. Eu estou pronto, Michele. Vamos agora. Não. Estar pronto é um lugar de comprometimento com você. Não é comigo. Não é com o outro. É com você. É disciplina. É auto-observação. Você se observar. É você buscar a coragem, a força. E, acima de tudo, abrir mão do julgamento. Do auto-julgamento. Eu falei ainda há pouco. Aceitação, auto-perdão, auto-amor. Tudo isso são ferramentas e são qualidades que nós precisamos encontrar dentro de nós para fazer esse caminho para dentro. Porque senão nós não fazemos. Ficamos na superfície, sem entender a dor emocional, sem entender de onde vem esse lugar de tristeza, de insatisfação, de insucesso, sabe? De não realização, de procrastinação, as resistências que nós temos dentro de nós, a dificuldade de nos relacionarmos com o outro, até no ciclo de amigos, no ciclo familiar, né? Então, são muitas portas que se fecham diante de mim e eu não sei porquê, mas eu preciso querer saber. Eu quero saber a verdade. Eu quero saber o que está por trás de tudo isso. Eu preciso mergulhar. E mergulhar é assim, quando você vai plantar uma semente, pelo menos comigo é o que acontece, as minhas mãos ficam pretas, ficam sujas. Né? Primeiro que eu não gosto de usar luva. Eu poderia até usar, mas mesmo com luva, a luva ela vai ficar suja, percebe? Porque a gente está lá, nós estamos cavando, limpando, não é? Então, não tem como fazer o processo da plantação sem se melar. Então, não tem como fazer ir para dentro sem você sentir a dor. A dor, ela vai chegar, mas é diferente, porque essa dor, ela vem com uma sensação de liberdade, de libertação, de suavidade, de leveza. É diferente quando nós nos escondemos, não queremos mergulhar na profundidade que queremos, ficamos na superficialidade, atribuindo a nossa dor ao outro, não é? Atribuindo o nosso insucesso, a nossa infelicidade ao outro, e não aprofundamos para saber qual é mesmo a verdade. O que é mesmo que está por trás de tudo isso? Sabe? Não é fácil, de verdade, não é fácil mergulhar e encontrar a dor em nós. Encontrar os motivos para
as diversas experiências que nós temos, né? Os diversos conflitos que nós temos. Mas tudo é um processo. Tudo é um processo. O que mais? O que é que tem mais aí de pergunta? Eu acho que a minha aqui... O meu aqui tá firme as perguntas aqui. Mas ficou claro isso aí para essas perguntas? Se fica claro? Né? Ficou. Isso. E saber, sabe que a resposta para tudo está dentro de nós. Lembrando, nós somos um templo de memórias. Tudo o que acontece em nossa vida está registrado. Quando a Ana Emília está trazendo, quando há uma transferência, não existe. Sim para a cura. O sim para a cura. Como você já falou, a aceitação, perdão, são fundamentais. Reconhecer nossa humanidade. Isso. Esse é outro ponto, né? Nós, às vezes, não reconhecemos a nossa humanidade. Porque reconhecer a nossa humanidade é aceitar a nossa imperfeição. Né? Aceitar a nossa imperfeição. E saber que a nossa imperfeição, ela faz parte. Em essência, nós somos um centro de luz e de amor. Em essência. Mas as nossas escolhas, elas foram nos convidando a, aos poucos, ir apagando esse brilho, essa luz que existe em cada um de nós. E o convite que nós fazemos toda semana, né, nas jornadas, nas reflexões da reconexão do ser, é para que possamos novamente fazer esse caminho de volta para o nosso templo sagrado, para o nosso centro divino. Né? É dentro de nós mesmos, né? Isso, dentro de nós mesmos. É o degrau da escala evolutiva. Não chegamos no topo de uma escada sem passarmos por cada degrau. Não tem como. É importante esse escalonamento, né? Esse escalar, esse subir degrau por degrau. Isso é importante porque desse lugar, cada vez que nós damos um passo, nós podemos parar, respirar, não tem pressa. De verdade, não tem pressa. É somente o lugar de parar, sentir-se, observar, perceber-se. E se nós fizermos esse pequeno exercício de se perceber, nós começaremos o caminho desse autoconhecimento, né? Mas é saber desses reino dos sentimentos que existe dentro de nós, porque dentro de nós existe um verdadeiro reino de sentimentos e que às vezes guardamos e que às vezes omitimos e que não demonstramos, porque não demonstrar os nossos sentimentos reais que estão guardados é também uma forma de defesa. É também uma forma que nós utilizamos pelos vários medos que nós temos. Né? E são medos que são reais. Medos como? Medos como? Eu já falei aqui, né? Falei logo no começo do nosso bate-papo, que enquanto criança, nós experimentamos várias dores. Né? Então, às vezes, essas dores, elas passam pelo lugar de... Vamos trazer também de rejeição.
um dos mais que nós vemos na fala é o lugar da dor da rejeição. Né? É como eu disse assim, talvez a criança não tenha sido rejeitada na forma rejeição, mas o que ela sentiu, a sensação, o que ela percebeu foi de rejeição. Então, é importante validar a percepção do que quer que seja que a criança traga. Né? A criança, não. Que o adulto traz, mas enquanto consciência infantil, enquanto essa criança interna, esse pequeno interno, essa pequena interna, de validarmos isso. Então, às vezes, nós temos, na interação com o outro, nós temos o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado. Mas como, Vânia? Adulto? Sim, porque lembre que a fonte está na infância. Hoje é uma reprodução do que experimentamos na infância. Seja o que quer que seja o trauma, a experiência, a dor que vivenciamos. Não é? O que a Emília colocou aí? Para acessar os sintomas, doenças físicas e emocionais. Sim. E quando nós expressamos, nós entramos nesse lugar mesmo, né? Dessas doenças. Então, quando nós estamos hoje e não expressamos os nossos sentimentos, às vezes, eles seguem acompanhado disso, do medo. Eu não posso falar para Michele o que eu sinto sobre Michele, porque se eu falar, Michele não vai mais gostar de mim. Percebe? Michele não vai querer mais minha amizade. Então, esse não querer minha amizade, para mim, vai ressoar como rejeição. Então, eu vou manter uma falsa verdade na minha relação com você. Porque eu não posso trazer de verdade o meu sentimento. Eu não concordo com nada que você fala. E eu digo, sim, Michele, sim, eu sei. Mas dentro está assim, ai meu Deus, eu não posso dizer nada, porque senão Michele vai me abandonar. Né? Então, tem esses medos que nós temos devido àquilo que nós experimentamos enquanto criança. Às vezes é a sensação e a percepção, ou o sentimento de não ter sido validada, de não ter sido amada, de não ter sido protegida, né? De ter sido abandonada, rejeitada. Então, são muitos medos que nós temos, muitos sentimentos, muitas sensações, e que guardamos. Então, tudo isso vai sendo esquecido dentro de nós, até que eu encontro Michele, e aí Michele dispara em mim uma dor. E eu vou para cima de Michele, porque você é responsável pela minha infelicidade. Não, eu não. Mas eu concluo que é você, até que eu possa fazer o caminho para dentro de mim e encontrar a base, e encontrar a fonte que me levou a sentir rejeição, abandono, falta de proteção, não ter sido validada, não ter sido vista. E aí, quando eu descubro, não tem a ver com Michele. Nossa! E aí, eu vou começar a ver você como você é. E não mais como a causadora da minha infelicidade. Porque a minha infelicidade não tem a ver com você. Mas tem a ver com as experiências enquanto criança que eu passei. Dá para entender? Isso é meio complexo, né? É meio confuso. Às vezes, isso é tão amplo
que dá uma confusão mesmo na nossa cabeça. Por isso que eu convido a vocês que estão aqui, que possam depois, né, fazer perguntas no nosso privado. Façam perguntas aí. Essa conversa ela vai ficar gravada, né, ela vai ficar gravada, então vocês podem depois tecer comentários ou fazer perguntas. Se tiver algum trauma de criança. Se quiser também, até no privado também, pode perguntar, porque semanalmente nós entramos, não na quinta-feira, mas nas segundas-feiras, não pelo o Instagram de Michele, né? Quem desejar, entra pelo meu, porque nas segundas-feiras o trabalho que acontece é de 19h30 às 21h, e nós entramos nesses aspectos em nós, trazemos reflexões, conduzimos meditações, né, para que cada um possa encontrar esses aspectos possíveis. E é como eu disse, eu sustento uma plataforma para que cada um possa mergulhar dentro de si e encontrar a resposta daquilo que procura. Não é o outro, não é... Eu costumo brincar, né? Não é o vizinho, não é o tio, não é o cachorro, não é o papagaio, né? Não é o gato, não é o amigo, mas sim somos nós. Então, tudo que nós precisamos está aqui dentro. A cura que nós desejamos, ela está aqui dentro. As respostas que nós procuramos, elas estão aqui dentro. Tudo está dentro de nós. Mas precisamos também de alguém que nos dê o suporte. Não é para trazer receita para a nossa cura. Não. Não é? Porque até mesmo se você for para um médico, o médico vai fazer uma receita, mas depende de você. Ir atrás do remédio, primeiro, tomar, segundo, e terceiro, olhar a causa de tudo isso que está disparando a dor em você. Porque, lembrando, a doença física chega em nós pela nossa dor emocional. Né? Então, você quer tratar o físico, vamos olhar para o emocional. Vamos olhar essa parte que nós não expressamos, que nós não falamos, guardamos os sentimentos com medo do julgamento do outro, sim, mas também pelo medo do nosso próprio julgamento. Eu costumo dizer que o tempo da Inquisição passou, não é? Passou, mas nós ainda continuamos sendo os inquisidores de nós mesmos. Nós continuamos ainda nesse lugar de julgar e dar a nossa sentença. E nós precisamos fazer escolhas. De parar, de ser o juiz, de dar a nossa sentença, e de ir para um lugar de compaixão conosco, de autocompaixão, de aceitação, de autoamor, de perdoar-se. Auto-perdão é o primeiro passo para o caminho da cura. Auto-perdão. E com auto-perdão, auto-aceitação. Eu me aceito com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Se perdoar, se aceitar. A partir disso, nós podemos abrir as portas para vivenciar o que quer que seja. Porque se tem perdão, se tem a aceitação, o amor se faz presente. Porque se existe o amor, existe aceitação, existe perdão. Né? Mas eu não posso brincar de perdoar o outro se eu não me perdoo. Eu não posso aceitar o outro se eu não me aceito. A base sou eu. Tudo você não pode dar. Dá licença. Você não pode dar ao outro o que você não tem, né? Você me disse um dia disso.
E você guardou, não foi? Eu guardo tudo. Isso. É assim, nós não podemos exigir que o outro nos dê aquilo que o outro não tem ou que ele não quer nos dar. Exatamente. Porque nesse lugar de exigir que o outro nos dê aquilo que o outro não quer nos dar, nós começamos a criar relacionamentos doentios. Sabe? Então, assim, eu respeito, o outro não quer me dar, ok, tudo bem. Então, eu posso buscar e me dar. Porque quando eu tiro a responsabilidade do outro de me dar e de forçar ao outro a me dar o que eu quero, eu estou criando um relacionamento doentio. Mas se eu tiro essa responsabilidade, eu começo a construir um relacionamento saudável comigo e com o outro. Eu não dependo do outro para ter sucesso. Eu não dependo do outro para ser feliz. Eu não dependo do outro para crescer, para viver, para manifestar a minha criação e a minha criatividade. E desse lugar, eu começo a entrar no fluxo da vida com autorresponsabilidade, dando a mim, nutrindo a mim de tudo aquilo que eu preciso. O outro não tem a tarefa de nos dar. Né? O outro não tem a obrigação de nos amar. Esse é outro ponto. Você tem que me amar. Não, o outro não tem a obrigação de nos amar. Não é? De forma alguma. É soltar para que o outro seja livre, para que o outro manifeste o que ele deseja, e eu, de outro lado, também. Que eu seja livre, que eu manifeste o que eu desejo. Mas dentro da liberdade, existe algo que é muito legal. Respeito. Não existe relacionamento sem respeito. O respeito é a base de todo e qualquer relacionamento. Eu respeito o meu espaço de ir e de vir, como eu respeito o espaço do outro de vir e de ir. E entre eu e o outro existe um lugar que se chama limite. Tirar um pouco a expectativa de cima das outras pessoas, né? Sim, tirar a cobrança, a exigência, a demanda de que o outro tem que me dar e tem que atender tudo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma como eu quero. Ufa, isso cansa. Deixa até a gente mais leve. Isso, e saber que isso é a minha responsabilidade, não é a responsabilidade do outro, né? Eu dou a mim aquilo que eu preciso. Gente, isso é libertador. Quando nós conseguimos nos soltar do outro, e se soltar do outro não quer dizer que eu não vá me relacionar com o outro, sabe? Mas não, é soltar esse lugar da dependência que nós temos, que nós só conseguimos caminhar se o outro estiver conosco. Não. É o lugar da individualidade, de você respeitar o seu espaço, de você respeitar o espaço do outro, de você saber que o outro tem um limite e que você também tem um limite. É caminhar juntos, mas sem estar com fios que escravizem a mim e ao outro. É caminhar lado a lado, mas sem prisões, não é? Porque as prisões, elas sufocam, elas tiram a expressão de vida, elas tiram a energia. E muitos relacionamentos, eles são dentro de prisões, dentro de irrealidades, dentro de ilusões, né? Onde eu obrigo o outro, onde o outro me obriga, aonde eu sou prisioneiro do outro, onde o outro é meu prisioneiro, e assim nós trocamos, né? Quando o verdadeiro relacionamento saudável, onde existe amor, é um lugar de respeito, de liberdade. Não é um lugar que diz assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser, para estar com quem eu quiser. Não, não vamos confundir as coisas. Não é nesse sentido que eu falo a liberdade, mas no sentido de você aprender
a respeitar os seus sentimentos, como também respeitar o sentimento do outro. Mas nisso, muitos relacionamentos abusivos vivem nisso. A dependência do outro. Você sabia? Sim. De achar que vive em função do outro, que achar que vive se o outro viver. É isso que a pessoa tem que também trabalhar. A pessoa não vive porque o outro vive. A gente tá entendendo? É o que você falou. Isso. Vamos deixar esse tópico, isso é tópico muito legal. Vamos deixar esse tópico para o nosso próximo encontro. Vamos. Já estamos no nosso horário já. Mas, assim, mais uma vez eu quero agradecer, né, a esse encontro, essa disponibilidade de estarmos juntos, né? Agradecer e honrar a presença de cada um que pôde estar aqui conosco. Obrigada. E eu deixo o convite para aqueles que desejarem estar conosco, participando às segundas-feiras, das 19h30 às 21h, pelo meu Instagram, né? Quem desejar, sejam muito bem-vindos. É gratuito, viu? Isso, é gratuito. Né? É um espaço realmente onde nós fazemos uma troca boa, uma troca energética, vibracional. Nós temos meditações que acontecem e as estruturas sagradas também, que nós construímos juntos, com todo esse círculo, né? O círculo da reconexão do ser é um círculo de cura, é um círculo de amor, é um círculo de energia, de luz, onde nós nos colocamos para caminharmos juntos e dar suporte um ao outro. Então, eu quero honrar e agradecer. Gratidão, Michele. Eu quero agradecer também a todos aqui que vieram aqui, tá entendendo? Um beijo a todo mundo. Um beijo. Faz muito tempo que eu não venho ao vivo, né? Só vinha semana passada. E hoje, né? Mas teremos próximos, então. Um beijo grande, bênçãos de luz, gratidão a todo mundo, pessoal. Cada grande abraço. Gratidão, gratidão, gratidão. E sabendo que essa nossa live, esse nosso bate-papo vai estar gravado, e vocês podem partilhar com quem vocês desejarem. Um beijo. Segunda-feira, ao vivo, ela vai estar com a reunião ao vivo e gratuito, tá, pessoal? Participem, vamos participar aí, tudo. Tchau, pessoal. Beijo, beijo. Gratidão. A todos. Beijo. Tchau, tchau.